Fala galera, sejam bem-vindos à videoaula de controle de sistemas dinâmicos. O assunto deste vídeo é local das raízes. Falaremos sobre os seus fundamentos, as suas propriedades e começaremos a fazer o esboço do local das raízes de um sistema dinâmico. Vamos lá! Para começar, vamos considerar um sistema dinâmico qualquer. Sabemos dos vídeos anteriores que a sua resposta no tempo para uma entrada do tipo degrau depende fortemente de onde os seus polos estão localizados no plano complexo. Por exemplo, caso os polos de G estejam à esquerda desta linha em amarelo, a sua resposta no tempo poderia ser como esta. Sabemos que quanto mais à esquerda estiverem os polos, mais rápido será a resposta do sistema. Assim, se os polos estiverem ao lado esquerdo desta linha em verde, a resposta será como a seguir. Considere a seguinte planta típica de um sistema de controle com realimentação, onde K é um valor típico de amplificação. Este circuito pode ser reescrito como: note que os polos deste sistema dependem de K. Assim, para diferentes valores de amplificação, o sistema pode se comportar de diferentes maneiras. Como o local dos polos de um sistema determina o seu desempenho, é interessante saber se um ponto qualquer do plano complexo é um possível polo. Sabemos que os polos são os valores de S que fazem a função de transferência ir para o infinito, ou seja, as raízes do denominador. Assim, para que um determinado valor seja um polo, K vezes G vezes H deve ser igual a menos 1, que na forma polar é igual a 1 com um ângulo de 180 graus. Portanto, para que um determinado valor de S seja um polo do sistema, as seguintes condições devem ser atendidas. O módulo de KGH deve ser igual a 1 e a sua fase igual a 180 graus. O interessante desta propriedade é que KGH é o sistema anterior em malha aberta. Conhecendo a dinâmica de G e H, pode-se determinar o valor do ganho do amplificador como: para um melhor entendimento, vamos fazer um exemplo. Aqui, deseja-se saber se o ponto -2 mais J3 é um dos polos do sistema abaixo.
O ponto S' será um polo do sistema se K vezes G S' H S' possuir módulo igual a 1 e ângulo igual a 180 graus. Substituindo o valor de menos 2 mais J3, a fração é igual a K, que por ser um número real positivo, possui ângulo zero, vezes 1,20 com um ângulo de menos 70 graus. Note que para qualquer valor de ganho K, a condição de fase igual a 180 graus não pode ser atingida. Assim, concluímos que S' não pode ser um polo do sistema. Já o critério de módulo igual a 1 é facilmente alcançado fazendo K igual a 0,83. Quando um ponto é um polo do sistema, dizemos que este faz parte do local das raízes. Graficamente, também podemos determinar se um ponto faz parte deste local. Este método será aplicado para o mesmo caso anterior. Note que cada fator da fração acima é um número complexo e, portanto, possui um módulo e um ângulo. Estes números podem ser representados como vetores. Primeiro, deve-se localizar o ponto menos 2 mais J3 no plano complexo. Em seguida, cada vetor tem origem no seu zero ou polo de origem e destino no ponto S'. Por exemplo, o número S mais 3, responsável pelo 0 menos 3, é representado graficamente por um vetor do número menos 3 ao S'. Façamos o mesmo para os outros números. Para obtermos o resultado acima, basta fazer as operações regulares de números complexos na forma polar, ou usar a geometria. Multiplicam-se os módulos de S' mais 3 e S' mais 4 e divide-se dos módulos de S' mais 1 e S' mais 2. Também somam-se as fases dos números do numerador e subtraem-se as fases do denominador. É claro que os dois módulos são equivalentes. Apesar de ser mais dispendioso, o método gráfico irá nos fornecer uma base sólida quando começarmos a usar o local das raízes para fazer projetos de controladores. Vimos que o local das raízes do sistema depende do ganho do controlador K. Se escolhermos um valor de K em particular, os dois polos deste sistema ocuparão esta posição, por exemplo. Ao mudar o ganho para K2, teremos novos polos. E se continuarmos a variar o valor de K, veremos os dois polos deste sistema se moverem pelo plano complexo. Se traçarmos uma linha ligando as posições dos polos em sequência, teremos o diagrama do local das raízes. Felizmente, não é necessário calcular sucessivas raízes do sistema para fazer o esboço. Veremos em seguida como fazê-lo. Cada polo do sistema irá mover-se formando um caminho. Assim, o número de ramos é igual ao número de polos do sistema em malha fechada. Quando o sistema possui algum polo complexo,
estes sempre aparecerão em duplas, sendo um o complexo conjugado do outro. Assim, o desenho do local das raízes será sempre simétrico com relação ao eixo real. Falando exclusivamente do local das raízes, quando este está sobre o eixo real, este só existe à esquerda de um número ímpar de zeros ou polos. Acompanhe nos exemplos. Vamos supor um sistema com 2 polos e 2 zeros. Olhando da direita para a esquerda, o local das raízes só é permitido existir entre o primeiro e segundo polo ou zero e entre o terceiro e quarto polo ou zero. Entre o segundo e terceiro elemento, não seria possível existir o local das raízes, porque este estaria à esquerda de um número par de zeros ou polos. No caso, 2 polos. O próximo exemplo possui um zero e 2 polos. Portanto, o local das raízes existirá à esquerda do primeiro polo e à esquerda do segundo. É possível mostrar que o caminho percorrido pelo local das raízes tem início em um polo finito ou infinito de g de S. Caso um dos ramos caminhe para um zero no infinito, ele irá se aproximar de assíntotas, definindo assim direções para o local das raízes. Estas direções são dadas pelas equações das retas a seguir. Sigma é onde a reta cruza o eixo real. É igual à somatória dos polos finitos do sistema menos a somatória dos zeros finitos, sobre o número de polos finitos menos o número de zeros finitos. Também em relação ao eixo real, essa reta possui uma inclinação que é igual a 2k mais 1 vezes π sobre o número de polos finitos menos o número de zeros finitos. Para melhor entendimento, vamos fazer o esboço do local das raízes para o seguinte sistema. Como primeiro passo, devemos localizar no plano complexo os zeros e polos de malha aberta do sistema acima. Temos como zero o menos 3 e como polos o 0, menos 1, menos 2 e menos 4. Serão locais das raízes os segmentos à esquerda de um número ímpar de polos ou zeros. Vamos marcá-los de amarelo. Como o sistema possui 4 polos, teremos então 4 ramos. Os ramos iniciam-se em polos de malha aberta e encerram-se em zeros de malha aberta. Assim, o ramo que tem início no polo menos 4 caminha para menos infinito, que é um zero infinito. De acordo com a definição, zero é aquele valor de S que, quando substituído no sistema, o faz tender ao número zero. Como isso acontece com um número menos infinito, este é chamado de zero infinito. Já o ramo que começa no polo menos 2 caminha para o zero finito menos 3. E os ramos que começam em 0 e menos 1 caminham para o infinito de acordo com as assíntotas calculadas a seguir. Sigma A é igual a soma dos polos finitos menos a soma dos zeros finitos sobre o número de polos finitos, que é 4, menos o número de zeros, que é igual a 1.
E os ângulos é igual a 2k mais 1 vezes π sobre 3, onde k é igual a 1, 2 ou 3, pois são 3 os ramos que vão para o infinito. Para k igual a 1, temos um ângulo de π sobre 3. Para k igual a 1, π. E para k igual a 2, menos π sobre 3. Repare que a assíntota de ângulo π radianos, ou 180 graus, é aquela que tem direção que leva o ramo que sai do polo menos 4 para o infinito. As outras duas assíntotas vão guiar os dois últimos ramos que ficaram faltando. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.